Bom, saúdo a todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui à carta de Gálatas. Hoje eu vou ler aqui o capítulo 2 e trazer alguns comentários aqui sobre o capítulo 2. Mas antes de iniciar, eu quero pedir a ajuda daqueles que estão me ouvindo, de colocar um comentário, o joinha positivo, se inscrever no canal. Sei que muitos passam, veem o canal até mesmo, mas não são inscritos. Então peço aqui, que você se inscreva, que divulgue também esse trabalho, seus amigos, amigas, irmãos da igreja, que aqui nós vamos aprender sobre a palavra do Senhor. Não vamos sair muito disso não. O centro desse trabalho é a palavra do Senhor. Entender aquilo que Deus quer realizar na nossa vida através da palavra. Então, faça isso, participe conosco, e nós vamos aqui dar continuidade a esse trabalho. Então, vamos abrir aqui, tiver com a Bíblia, Carta de Gálatas, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Vou ler, conforme for lendo, eu vou fazendo alguns comentários. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, estavam em estima, para que de maneira alguma não cortasse eu não tivesse corrido em vão, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então aqui Paulo ele fala um pouco daquilo que é o seu ministério. Como apóstolo dos gentios, ele foi levado pelo Espírito Santo a entender isso, e ele levou o evangelho que nós vemos aqui, ele expôs o evangelho, e ele fazia esse trabalho por revelação, porque aqui no capítulo anterior ele fala que ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Então o que Paulo pregava, o que ele fazia era por revelação. E tinha alguns aqui, nós vemos aqui Barnabé, Tito, que andavam com ele também nesse trabalho, no ministério dele, o ajudaram. Nós vemos lá no livro de Atos a história mais completa daquilo que foi o ministério de Paulo até ele chegar em Roma. Então, até para entender aqui o restante dessa carta de Gálatas, é importante que você volte lá no livro de Atos e leia o livro de Atos, para que você possa entender um pouquinho mais ali da dinâmica da vida de Paulo e dessa relação com o Espírito Santo, revelando a ele onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer. E para nós é um grande ensinamento. Se nós se todos nós pudéssemos andar também dessa forma, eu tenho certeza que Jesus já tinha voltado para buscar a sua igreja, porque o Evangelho de Cristo já tinha sido anunciado em todas as partes, porque o Espírito Santo tem pressa, e ele mostra, ele revela onde que nós temos que ir, para onde, o que nós temos que falar, o que nós temos que fazer. Se você viver essa experiência, buscar o Senhor, ele vai te dar, e ele vai te levar, e vai revelar aquilo que você tem que fazer pela obra dele. Vamos continuar aqui. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a expiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então, é para esses aí que Paulo alerta os Gálatas, porque a igreja que ele havia trabalhado, que foi formada ali naquela região, estava sendo atacada por esses que entraram escondidos secretamente e traziam um ensino
distorcido, usados pelo adversário para trazer divisão e para tirar ali aquela igreja dos caminhos do Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, apesar dessas pessoas se infiltrarem, usadas pelo adversário, Paulo continuou firme, né, lutando contra aquilo que era trazido de heresia, contra aquilo que era trazido contra o projeto do Senhor. No versículo 6, quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, aí ele está falando aqui já daqueles que, como um exemplo, né, Pedro, Tiago, João, que viveram com Jesus, e os demais, né, que tiveram a experiência de estar no ministério de Jesus, Jesus ali em Israel, vivo como homem, né, é esses que ele está falando. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, ele está falando desses, né, que ele conheceu, que tinham fama, porque eles andaram com Jesus, eram os discípulos, muitos ali, eram dos 12, e ele fala desses, que esses não falaram nada para Paulo, porque na verdade ele recebeu por revelação de Jesus Cristo o Evangelho. Então ele começa a expor isso. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com uma eficácia para com gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e ele a circuncisão. Então, houve essa reunião lá em Jerusalém, onde estava Tiago, né, onde estava Pedro, né, onde estava todos esses, que aí ele coloca, né, que eles foram enviados para o da circuncisão. Quer dizer, os judeus, eles foram enviados primeiramente para levar esse evangelho de Cristo aos judeus. E Paulo foi chamado por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Um forte resplendor de luz brilhou sobre ele e o Senhor Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? A expressão, né, que é usada na minha versão é Saulo, Saulo. Né? Mas linguagem de hoje, tem outras Bíblias que já falam Paulo. Mas enfim, ele recebeu do Senhor. E o Senhor chamou, já nesse momento, na sua salvação, para levar a palavra dele, o evangelho, para os da incircuncisão. Quem eram esses? Os gentios, nós. Né? Todos aqueles que não são judeus. Né? A esses Paulo foi enviado. Então ele começa a explanar aqui o seu primeiro contato e o momento ali que todos entenderam, inclusive os apóstolos, que Paulo seria enviado aos gentios. Então, versículo 10. Eles foram recomendados ali. Recomenda-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Aí ele vai contar agora uma experiência que ele teve com Pedro, quando ele esteve lá em Antioquia. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também simulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então, Pedro estava ali com gentios, com aqueles que se converteram, que eram parte da igreja agora que estava sendo formada, a igreja universal, podemos dizer assim, que era a igreja que não tinha nome, e a igreja que alguns chamam de primitiva, né? Igreja primitiva, mas até depois, eu até não gosto dessa expressão primitiva,
Porque hoje nós temos, né, aí falam, ah, não, a igreja de hoje moderna, né, ela já sabe tudo, já conhece a palavra, né, só que ainda não vive a experiência que eles viveram lá em Atos dos Apóstolos, não vive ainda. Nós lutamos, né, para ser igreja como eles eram, porque essa que é a igreja fiel, exemplo na palavra, e é essa igreja que nós devemos olhar e buscar para viver a experiência que eles viveram. Né? Então eles tinham tudo em comum, as doutrinas, e tinha a operação do Espírito Santo que Deus fazia, operava maravilhas no meio deles, havia ressurreições. Né? Quanto tempo na sua igreja não tem uma ressurreição? Havia pessoas que eram arrebatadas. Você já foi? Né? Você já viu? Alguém da sua igreja teve essa experiência? Pessoas que recebiam oração e que eram curadas de enfermidades, cegos que voltavam a enxergar. Então, cadê? Onde está a igreja fiel? Onde está esse povo que vive essa experiência? Se perdeu? Será que o Espírito Santo de Deus era só para aquela época? Acabou a operação do Espírito Santo? Certamente que não. Então, cuidado quando usar essa expressão primitiva, porque parece que é início, que é uma coisa sem estar pronta, né? É algo que começou agora. Quando a gente lembra, né, na história, na pré-história, né, o homem primitivo, quer dizer, ele não tinha nenhuma tecnologia, ele começou ali, aí caçava, então dá-se essa ideia, mas na verdade a igreja que está aqui na palavra de Atos é a igreja que nós devemos, como exemplo, e buscar ser igual a eles. Então, nós temos que ler lá em Atos e ver as experiências e buscar diante de Deus para que aquele evangelho que eles viveram, nós vivamos também, assim como Paulo tem falado aqui. Então, Pedro estava ali e chegou Tiago e alguns judeus e ele já dissimulou, né? Que ele não queria ser encontrado junto dos gentios. Então, versículo 14. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga aos gentios viverem como judeus? Então ali, naquele dia, ficou estabelecido, né, que a igreja não era exclusividade dos judeus, senão continuaria de novo no judaísmo que eles viviam, né? Porque para o judeu, na religião judaica, o Deus e o projeto dele era só para eles, era só para os judeus, né? Mas aprove ao Senhor enviar o seu único filho, o Senhor Jesus, para que aquilo que estava restrito somente ao povo do Senhor, a Israel, agora fosse espalhado a todas as nações, porque em Jesus nós nos tornamos também família de Deus e pelo sangue dele, né, nós recebemos a mesma genética. Então não há mais diferença entre judeu, entre grego, entre brasileiro, espanhol, né? O importante é que o Espírito Santo de Deus, que é o sangue de Jesus, ele habite nas nossas vidas e nos dê comunhão e nos coloque dentro da igreja fiel do Senhor. Versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, versículo importante, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Entendeu? Guarda isso. Então a salvação, ela vem através da justificação em Cristo Jesus. Pela fé, quando nós cremos, nós somos justificados pela fé em Cristo. A justificação, nós somos lavados e remidos no poder do sangue de Jesus. Aí está a justificação do pecado. E ela não vem pelas obras da lei. Então, cuidado. Eu sei
que existem pessoas que vivem segundo a lei. Eu não vou colocar detalhes aqui não. Mas viver pela lei não vai te levar para a eternidade. Viver pela lei não gera salvação, porque a salvação é um ato da graça de Deus na vida do homem. Ele te escolheu, ele te chamou, você só precisa aceitar esse chamado, confessar o seu pecado e deixar que esta operação do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, purifique a sua vida de todo pecado e te dê condição agora de viver segundo a sua vontade. Em santificação, é viver segundo a vontade de Deus. E assim você tem salvação. E assim você faz parte dessa igreja que é chamada fiel do Senhor. Então, pois se nós que procurarmos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Deus, ele não aceita o pecado. Ele é um Deus santo. E ao homem é impossível estar diante dele, pela grandiosidade da santidade que existe nele. Então, ao homem pecador, só há uma coisa a fazer: é se arrepender dos seus pecados e deixar que o projeto Jesus, o Cordeiro de Deus, ele habite no seu coração, ele te purifique de todo pecado, de toda vergonha, para que você possa viver a experiência do Evangelho, para que você possa ter a operação do Espírito Santo na sua vida. Então Deus, ele não vai operar no pecado, mas ele vai operar no pecador. Na medida em que você se arrepender, ele vai te purificar e agora você não vai viver mais no pecado, mas você vai errar, você vai pecar novamente. Você é homem, você vai cair, mas Deus vai te levantar e você vai pedir perdão, ele vai te purificar e a vida é essa. A vida nesta terra é essa. A nossa luta é essa. Você quer entrar na eternidade, nos portais eternos que estão abertos para nós? Você precisa viver essa luta. E nós vamos terminar aqui. O versículo 18, eu vou ler aqui até o final e nós vamos terminar. Porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Guardou isso? Paulo ele fala, está morto para a lei, para viver para Deus. Você quer viver para Deus? Você tem que morrer para o legalismo. Você tem que morrer para a lei. Guarda de dias, seguir ali os mandamentos na íntegra, tudo isso é bom. Mas você quer andar com Deus? Você precisa abandonar a lei. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, Paulo sempre falava disso. E ele era o mestre da lei. E ele vivia segundo a lei. Mas quando Jesus o encontrou e transformou a vida dele, ele fala que a lei não serve. Não serve mais. Você quer andar com Deus? Aí você tem que abandonar a lei e aceitar a graça. Porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Também não vem das obras da lei. Mas vem por quê? Da mesma experiência que Paulo teve. A graça vem pela revelação de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então fica aqui esse comentário, terminamos aqui, e no próximo vídeo nós vamos falar do capítulo 3, e eu vou dar uma corrida aqui nos dias, aproveitar
nesse final de semana eu vou estar mais livre para isso. E eu vou correr aqui para nós terminarmos logo a carta de Gálatas, porque nós temos aí, né, um grande trabalho a realizar ainda, né? Nós vamos entrar aqui nos evangelhos, caminhar por eles, né, e ter ali, da parte do Espírito Santo, um entendimento mais profundo daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que será Jesus na sua vida. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.